Olá pessoal, na aula 12 vamos dedicar nosso assunto ao estudo dos sistemas estruturais espaciais. Essa aula ela fecha a segunda unidade, tá? E também abre para introdutória para a terceira unidade, da qual a gente vai tratar primeiramente com as estruturas tridimensionais. Pela primeira vez a gente vai tratar de estruturas tridimensionais. Então assim, nós estudamos as estruturas planas e fizemos cálculos sobre elas em função da simplicidade com a qual a gente consegue trabalhar esse tipo de estrutura, tá? No caso das estruturas espaciais, tá? A primeira premissa que a gente sempre traz é que essa é a realidade de toda estrutura, tá? Então, as nossas estruturas, todas elas, são estruturas espaciais. Tá? A razão simples e básica é porque elas ocupam lugar no espaço, né? Então, ao ocupar lugar no espaço, elas caem nesse tipo de situação. Tá? A sua modelagem, tá? Ou a idealização dessa estrutura, quanto mais próxima da realidade, né? Melhor seria essa modelagem. Então, nada mais justo, né? Que no desenvolvimento do nosso entendimento acerca desses conceitos, a gente caminhe para estudar as estruturas tridimensionais. Tá? O estudo 2D, né? Ele é muito interessante e usado, tá? Para o dimensionamento das nossas estruturas. Ele acaba por simplificar bastante, como a gente viu, né, no estudo, o entendimento dos esforços. Tá? Mas quando a gente trata de estruturas tridimensionais, tá? A primeira coisa que a gente tem que começar a se questionar, né, é a dificuldade envolvida nessa nova consideração. Tá? Essa dificuldade ela se dá por algumas razões. Primeiro, a distribuição dos esforços passa a não ser tão clara quanto é no caso das estruturas planas, ou no estudo das estruturas via modelagem plana. Existe a dificuldade de entender como os esforços se distribuem e existe a dificuldade clara matemática. Tá? Quando a gente sai de um problema 2D para um 3D, a quantidade de equações envolvidas é muito maior. Tá? Então isso em si já acaba dificultando um pouco o nosso trabalho. Então qual é esse preço que a gente acaba pagando? O principal preço está relacionado à quantidade de equações. Tá? Se por um lado a gente trabalhava com 3 equações de equilíbrio, no caso das estruturas planas, tá? No caso das estruturas espaciais gerais, a gente vai estar recorrendo claramente a mais equações de equilíbrio. Tá? E essa dificuldade, tá? Ela torna o nosso estudo, por vezes, impraticável. Então, antes do advento do computador, era praticamente impossível falar de resolver um sistema de equações de tão grande ordem. Tá? E eu penso o seguinte, eu estou falando em equações que não são... Você não vai resolver uma vez a equação, você vai resolver N vezes. Tá? Então, eu quero entender um seccionamento da estrutura, para cada seção é um equilíbrio diferente. Então, se eu estou trabalhando com a treliça espacial, por exemplo, de acordo com a quantidade de nós que a sua estrutura tiver, você vai ter 3 vezes esse número de nós como um sistema de equações reinantes, né, do problema. E sem computador, sem método numérico, é praticamente inviável resolver esse tipo de problema. Às vezes até com um método numérico você até consegue resolver o problema. Só que como você interpreta aquele resultado? Como você usa aquele resultado? Tá? Então isso é algo que tornou as coisas um pouco difíceis. Só que com o advento, né, da computação vem a nossa redenção. E ela vem em 2 níveis, eu gosto de dizer. Tá? Primeiro com os computadores. Quando eu tenho um elemento auxiliar de computação, ele já me facilita bastante, porque uma parte do trabalho que eu considerava impraticável,
por ser exaustivo ou por realmente ser difícil de ser feito, ele passa a ser possível. O computador faz os cálculos de forma, hoje com o poder de processamento, praticamente automático. Tá? Então não há muito mais dificuldade em relação a isso. E essa matemática, que é chamada de primeiro estágio de evolução, ela facilita bastante o nosso trabalho. Tá? Essa primeira etapa no desenvolvimento é basicamente resolução de sistema de equações, realização de derivadas, realização de integrais. Então, essa matemática programável, vamos assim dizer, ou calculável via computador, ela é o nosso primeiro estágio de evolução. E na engenharia atual, a gente já fala no estágio muito mais avançado, né? Que é a prática da integração, ou seja, você consegue, de uma certa forma, integrar todos os sistemas estruturais. Tá? Então, não é mais só a matemática, é você conseguir modelar. A gente já fala hoje em dia muito no BIM, né? A modelagem, no desenvolvimento de projeto, já pensando na sua construção, a modelagem integrada com a construção. Então, no estágio atual, esses sistemas integrados fazem com que eu parta da fase de lançamento estrutural até a análise estrutural, sem a necessidade de mudança de sistemas. Então, eu consigo trabalhar com um sistema que seja integrado. Então, isso é o nosso, vamos dizer assim, a nossa redenção. E é por causa disso, né, que a gente consegue estudar muitas estruturas espaciais hoje, o que não fazia há pouco tempo atrás. Tá? Então, provavelmente, um aluno dessa disciplina, provavelmente não, eu dei essa disciplina 10 anos atrás, então eu ensinava essa disciplina 10 anos atrás para meus alunos com outra visão. Eu dizia para eles, não, vamos aprender a realizar os cálculos, mas sistemas integrados vão estar lá um dia para você estar disponível. Hoje não, eles estão disponíveis, cabe a gente fazer esse esforço para ir entendendo, tá? E qual vai ser nosso objetivo, né? Nessa disciplina, especificamente nesse curso, é fazer um estudo sistemático do problema tridimensional, ou seja, entender quais são as variáveis envolvidas e classificar, tá? Também tem o nosso objetivo de classificar algumas estruturas tridimensionais, tá? A gente sempre parte desse pressuposto, a gente vai pegando sempre do mais simples e vai acrescentando informações e fazer esse estudo qualitativo acerca desses resultados obtidos, tá bom? Nesse caminho, né, para a gente tentar entender como o engenheiro vai lidar com sistemas estruturais de alta ordem, de ordens mais complicadas, tá? Na prática, o que a gente observa, tá, ainda é uma modelagem bidimensional. A modelagem bidimensional com a integração tridimensional, ela é interessante e a gente guarda conosco todo aquele entendimento prático do bidimensional. Ele é muito simples, vamos assim dizer. Então, por isso, toda essa bagagem que a gente construiu até agora, ela é muito importante para que a gente use. E nesses softwares comerciais acadêmicos, basicamente, a gente tem o uso, né, da modelagem bidimensional, ou seja, você pensa na estrutura bidimensional e integra ela com tridimensional. E na modelagem 3D, que já é um caminho, vamos dizer assim, natural da evolução, sobretudo quando a gente começa a pensar em realidade aumentada, com outros paradigmas da computação atual, na visualização tridimensional, já começa a falar uma modelagem 3D já na fase inicial do projeto, tá? Então isso já é mais possível nos dias atuais, tá? Para recordar, né, uma estrutura tridimensional seria aquela onde a geometria e as ações que a submetem à geometria assumem quaisquer direções, tá? Então eu tenho uma estrutura que não tem mais um plano bem definido, tá? Ela não assume toda a estrutura como um plano bem definido. Não consigo, não contém, não existe, né, esse plano que contenha toda a estrutura. Tá? Em função disso, a gente tem forças e ações, né, sobre todos os eixos coordenados, tá, da estrutura. Se isso acontece, né, ações sobre todos os eixos da estrutura, as condições de vinculação e de equilíbrio dessa estrutura acabam sendo diferenciadas, ou seja, essa estrutura tem a possibilidade de sofrer deslocamentos e rotações nas mais diversas direções possíveis. Né? Então, ela pode transladar
segundo 3 eixos ortogonais, podem rotacionar segundo 3 eixos ortogonais. E cada ponto da estrutura também está submetido a essas possibilidades de deslocamento, tá? Então, e essas rotações e deslocamentos que são impedidos ou não, são parte importante do entendimento estrutural. E aí a gente vai recair nas equações de equilíbrio. No caso geral tridimensional, a gente vai sempre se retratar as 6 equações de equilíbrio. Somatório de forças, né, x, somatório de forças y e somatório de momento de força z igual a zero. Então, as 3 equações translacionais que vão garantir que a nossa estrutura como um todo não translacione, ou seja, ela não sofra movimento de corpo rígido de movimento de translação. E as 3 equações rotacionais, ou seja, somatório de momento em x, y e z. Então, somatório de momento em x, y e z igual a zero. Essas equações de equilíbrio que partem das leis de Newton, tá? Vai sempre se recordar disso. Constrói todo o nosso relacionamento estrutural com base nas leis newtonianas, tá? É lógico que existe a física einsteiniana, né? A física moderna e tal. Só que como as nossas estruturas, pelo menos as que a gente vai trabalhar, a maior parte de nós vamos trabalhar, elas não vão estar submetidas a problemas de espaço-tempo. Então a gente admite que a física newtoniana é suficiente. Obviamente que alguns de vocês podem chegar a engenharia aeroespacial, engenharia, mas no momento certo, nessas visões, aí vocês vão ter os conhecimentos necessários para trabalhar com esse tipo de problema, tá? Então, admitindo que nós, em geral, vamos trabalhar com proezas na Terra, essa brincadeira, mas é sério, né? Essa física é suficiente para as nossas estruturas, tá? Eu gosto de brincar, né, na aula simples, né? Então eu vou deixar aqui também a brincadeira. Se você acredita na Terra plana, não precisa fazer essa disciplina, tá? Porque ela não tem sentido, tá bom? Então, recordando, né? Qualquer seção genérica, então, se eu tomar uma seção genérica da minha estrutura, seção S e qualquer, nesse caso aqui sobre um plano YZ, né? Se eu observar que essa seção está sobre um plano YZ, quais seriam os esforços internos sobre essa estrutura? Bem, eu vou desenhar aqui na cor verde, os esforços do tipo força, tá? Eu poderia ter uma componente de força na direção X, uma componente de força na direção Y e uma componente de força na direção Z. Respectivamente, a gente poderia chamar cada uma dessas componentes de uma força, tá? Eu vou chamar aqui de N de X, vou chamar aqui de V de Y e vou chamar aqui de V de Z. Por que desses nomes? Porque NX, ou seja, a resultante das forças na seção transversal na direção normal à seção é um esforço normal. V de X, aliás, V de Y e V de Z, neste caso, são forças com sentido da seção, ou seja, paralelas à seção transversal, e vão gerar, no caso, esforços cortantes, tá? Esforços cortantes. Aqui é um esforço normal, um N de X. Observe que o esforço normal assume sempre a direção do eixo, ou seja, a direção normal à seção transversal, admitindo que as nossas seções são transversais retas, ou seja, formam um ângulo de 90 graus com a estrutura. Professor, eu posso ter uma seção inclinada? Pode, tá? Pode sim. Não é do nosso interesse, mas pode. Vou pegar outra canetinha aqui de outra cor, por exemplo, roxinha aqui. Eu tenho dificuldade com cores, tá, pessoal? Então, eu gosto de usar, provavelmente. A gente poderia decompor também o momento resultante segundo 3 eixos também, tá? Da mesma forma, eixo X, Y, Z. Estou desenhando em cima para não ficar sobreposto. E aí a gente observa o seguinte. A resultante desse momento na direção
normal à seção transversal, a gente pode chamar de um T de X, tá? Que tem, obviamente, responsabilidade ou gera o que a gente chama de momento de torção, momento torsor ou de torção. E essas reações ou essas ações internas, os esforços internos, na direção de Y e na direção de Z, tá? São momentos fletores. MY e MZ são momentos fletores. Momentos fletores. Por que momentos fletores? Porque eles tendem a fletir a seção transversal, ou aliás, tendem a fletir o eixo da estrutura. Ou seja, rotacionam a seção em torno de um eixo que pertence ao plano da seção. No caso do torsor, ele rotaciona a seção em um eixo normal à seção. Em torno de um eixo normal à seção. E esses 4 esforços internos, né, são os que a gente chama de esforços internos gerais do problema tridimensional. Tá? De um modo bem geral, a gente recai nesses quatro esforços internos. Tá? Guardando sempre a recordação que no caso dos esforços cortantes e fletores, a gente sempre tem a possibilidade de ter, para cada um deles, 2 componentes. Eu posso trabalhar com um esforço resultante nessa seção? Pode. Nem sempre é conveniente. Nesse caso de uma seção circular, eu até trabalharia só com um momento e só com um cortante, tá? Haja vista que todos os eixos são eixos principais de inércia. No caso de seções que não são assim, seções retangulares, seções I, seções mais diversas possíveis, isso não é comum, porque de acordo com a sua escolha da seção, você vai trabalhar com problema um pouco mais simples, tá bom? Lembrando um pouco da resistência dos materiais. Então, olhando um pouco mais a fundo o modelo estrutural, tá? A gente busca representar, tá? Os esforços internos ao longo de toda a estrutura, tá? Então, a gente tenta compreender como toda a estrutura se comporta em relação aos esforços. Esses esforços são fundamentais porque com os esforços a gente vai determinar dimensionamento estrutural, tá? Então, determinar como as bases, quais são as áreas de aço, quais são as seções, qual o tipo de material a gente vai trabalhar. Tá? A gente vai classificar, tá, em 3 tipos de estruturas espaciais que a gente vai trabalhar. Tá? As estruturas espaciais do tipo treliças, existem outras, tá? Mas a gente vai classificar nessas 3. Então, as treliças espaciais, tá? Treliças espaciais, bastante usadas em coberturas, usadas também em pontes, passarelas. Então, é de um uso muito cotidiano, tá? Tá vendo aqui o uso na cobertura do estádio do Atlético Paranaense, tá? Lá em Curitiba, durante a sua fase construtiva. As grelhas, tá? O segundo tipo de estrutura que a gente vai trabalhar, tá? Dando uma certa introdução ao estudo das lajes e o entendimento dos planos de laje. Então, as grelhas são o segundo tipo de estrutura. Inclusive, vai ser objeto de estudo da nossa próxima aula, com mais detalhes. E o terceiro e último tipo são os pórticos tridimensionais espaciais. Tá? Então, pórticos 3D, fazendo analogia aos pórticos 2D, também são importantes no nosso estudo. Tá? Desses 3, a gente vai se dedicar mais tempo ao estudo das grelhas. Tá? Desses 3, a gente vai dedicar mais tempo ao estudo das grelhas, entender os esforços internos, ver a importância do momento de torção, que ele vai aparecer com mais frequência. Tá? E vamos também estudar algumas alternativas computacionais que a gente pode usar para resolver esses tipos de problemas. Bom, então, na próxima aula, pessoal, agradeço pela atenção de todos. A gente vai estudar as grelhas. Um forte abraço, desejo que todos estejam bem, estejam em casa, cuidando dos seus. Que essa eleição tenha sido uma eleição em paz para todos vocês. Amanhã é dia de eleição, né? Estou gravando isso no sábado. E cuidado, se protejam, tá? Não achem que a pandemia passou, a pandemia está aí e a gente precisa de todo mundo ajudando para que ela passe o mais rápido possível. Um forte abraço, que Deus abençoe a vida de todos vocês.